Ok, beleza. No segundo toque, nível de Shark. Ok, aqui. Ok, beleza. A gente tem um nível de Shark aqui condizente. Né? A gente tem o mesmo nível, um nível abaixo, o mesmo nível. Ok. Sim. Só que, na última alotropia, a gente comentou sobre algo nesse sentido. Mercado em etapa 2 no segundo toque. Aqui, ó. Ele já está em etapa 2. Sim. E The Wall, no momento do toque, tá verde. Tá vendo? Isso. Quando é que eu fazia esse tipo de operação? Era o seguinte. Tá vendo? Ó, nesse toque aqui, ó, o mercado estava em etapa 2. Ó, tá aqui, o FPLM. Tá na 8, certo? Quando ele voltava nessa segunda vez aqui e parasse na 8, o que é que eu tinha aqui? Uma divergência de FPLM. Ou seja, primeiro toque na 8, segundo toque na 4. Aí sim. Por quê? Porque aqui seria o limite de etapa 1. Se eu tomasse minha posição aqui, um box para cima, ele engataria uma etapa 2 e eu estaria fora. Entendeu? Esse era o que eu fazia muito na época, que era o quê? Divergência de FP-Lane. A gente olhava o nível de Shark, é claro, e fazia divergência de FP-Lane. Hoje eu entendo que há outras maneiras, né, outros times para a gente fazer esse tipo de operação com muito mais segurança. Então, como eu te disse, etapa 2, ó, o segundo toque está em etapa 2, e a gente tem o quê? Uma The Wall apontando positiva, apontando para cima. Seta, que seta ridícula essa. Etapa 2. E aí não faria. Não, não dá para fazer. Porque, lembra que eu te falei? Aqui basta um pó. Um dos requisitos para a gente levar S2 e 2 é o quê? É a gente ter The Wall. Aqui a gente já tem um requisito. Outro, etapa 2. Dois requisitos. O que está faltando aqui? Saldo. Se alguém vem cá e boleta, ele leva isso aqui. Não faz sentido tomar essa posição, entendeu? É, porque inclusive pelo Shark tá fraquinho, tá lá embaixo, né? Não tem É, força. a gente tem o mesmo Qualquer nível, então volume aqui, ali, a agressão no book compradora vai embora. justamente, vai levar, Outro entendeu? range. Então é melhor a gente esperar o melhor cenário, né? Aí para a gente fazer esse tipo de operação, tá? Entendi. Oxe, que lindo, meu amor. Fala boa noite, pessoal, aqui. Fala. Então fala. Oi, boa noite, pessoal. Bons estudos. Bons estudos. Bora então, gente, ó. Hoje, ah, como a gente não tinha aí ninguém, né, pediu nenhum tipo de assunto e tal, perguntávamos lá na nossa salinha do dólar de mais cedo, o Feijó falou que está sentindo que a galera ainda está com um pouco de dificuldade em rompimentos e reteste, tá? Identificando topos e fundos, tá bom? Então, eu acho que a gente vamos dar uma pincelada aqui sobre topos e fundos, fazer algumas operações, tá? De rompimento, de reteste, usando o Shark, VX, né? Todas as nossas ferramentas, beleza? Então, acho que a pedidos aí, né, do Mestre Feijó, a gente vai fazer. Hoje a gente vai ter como tema principal essa aula. Essa aula não, esse tema. O que quer falar? Filha, vai lá. Enfim. Então vamos lá. Vão acontecer outras operações durante os replays e tudo, tá, senhores? Mas como o nosso foco é rompimento e reteste, operações de rompimento e operações de reteste, né? Então eu vou tentar direcionar, tá? Só para esse tipo de operação. Beleza? O jogo é Beleza, perfeito. então. Então vamos lá. Nogueira tirou as mestres? Tirei. Só para a gente elucidar aqui de uma maneira mais tranquila, tá? Alguém aí pode falar no chat aí, se tem dúvida em relação a como marcar esses topos e esses fundos. Sei que ninguém vai falar, mas eu vou falar a maneira como eu enxergo, tá? E como eu marco, tá bom? Sem as maps, tá? Agora, a priori, só para a gente entender como funciona e depois a gente coloca as maps, tá? E vai ser rapidinho aqui. Ok. O Pois Nogueira, não? Oi?
Eu tenho uma dúvida aí desse reteste, é a contagem Sim. do box ali, ó. Se tu puder ir contando o box na hora, e der o Sim, reteste, obrigado. beleza. Fechou. Vamos lá. Marcação de fundos e topos. Nogueira, como a gente vai identificar, né, as regiões aí dos nossos fundos e topos referências, né? Então vamos começar aqui. Como é que eu utilizo? Como é que eu marco? Ó, vamos começar marcando topos, né? E vamos lá. Topo é verde, né? Então vamos lá. Ó, o que eu procuro, né, nesses cenários? Ó, tá aqui. Isso aqui é um topo. Esse topo só vai ser validado quando a gente fizer a etapa 1 contrária, ok? A gente vinha aqui no mercado comprador, equilibrou, quando ele fez esse box vermelho aqui, a gente confirmou um topo, ok? Então a gente confirmou um topo quando confirma-se um box aqui na direção contrária, ok? Da ponta contrária. O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, o ápice do meu chapéuzinho aqui, né? Aqui, o ponto mais alto, e vou lá onde, senhores? No VX. Ó, pronto. Olhando ali, a gente não tem maps na tela. Qual que foi esse topo? Onde que está esse topo no mapeamento, nas maps? Aí essa é a pergunta que a galera faz. Por quê? Vamos lá. Se a gente não, quando a gente está de baixo para cima, quando a gente está olhando topos, né? A gente sempre vai considerar a map que está acesa, né? A map de cima. Ou seja, se a map 1 aqui, ó, né? Esse desenho aqui é da 1. Deixa eu botar as maps aqui que vai. Cadê as minhas maps? E agora, como é que eu boto as maps? Cadê? Tem um Sumiu. elevadorzinho aí para on e off? Tela Bem em aqui. cima do... Levanta os menus lá. Sumiu. É as maps, meu Deus. Tu escondeu o menu que aparece as opções? Pois é, agora era para ela estar aqui, agora sumiu os menus. Ah, é porque tem que ir lá nas ferramentas. Peraí, senhores. Aqui, ó. Agora tem as É etapas. muita coisa, hein, Nogueira? É. Mas um Então ajuda tá. o outro, não tem jeito. É isso. Vamos lá, vamos começar aqui de novamente. Mercado vinha aqui, né? Começar de cá. Ó, mercado vinha na tendência forte de alta. Começou, equilibrou e fez a etapa 1 contrária. Nesse momento aqui, a gente tem um topo formado, ok? Quando a gente tem o box, né, vermelho confirmando a etapa 1. Beleza. Quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Fez aqui, boxinho aqui, confirmo a etapa 1. Eu pego o cume aqui e corro para cá. Ok. Qual que é o topo referência nesse momento? Se a 1 está acesa, é a 2, ok? Temos um topo referência na 2, porque fechou aqui. Beleza. Logo aqui na frente, o que ele faz? 1, 2. E aqui, senhores, ele confirmou? Confirmou, né? Olha lá, se a gente pegar o VX, ele confirmou a etapa 1 contrária. Ó, vamos ver se ele confirmou a etapa 1 contrária. Opa, confirmou a etapa 1 contrária. Então, aqui a gente tem outro topo referência. Certo? Que ele fez a etapa 1 contrária. Beleza. Aqui tem também, Nogueira, é só correr o olho no FPLM. Beleza. Dito isso, vamos marcar regiões de topos e fundos. Beleza. Fundo. Fundo vermelho. Fez o fundo aqui. Eu marco o chapeuzinho. Ok. Fez a etapa 1 contrária? Fez a etapa 1 contrária. Beleza. Então, a gente tem um fundo formado. Um fundo confirmado. O que eu faço? Lembra do chapeuzinho. Pega ali o último box dele aqui.
e corro aqui. Beleza. Esse fundo está onde? Se a 2 está acesa, esse fundo está na map de baixo. A map referência é a 3. Vou marcar mais um. Aqui, Nogueira. Tinha um fundo? Aí, ó. Tem um fundo aqui. Ele confirma onde? A etapa 1, confirmou a etapa 1 contrária. Confirmou aqui, ok. Vamos baixar aqui no VX. Aqui nesse caso, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, que é quando é a 0, né? Opa, opa. Confirmou a etapa 1. Correr aqui, vamos correr o olho. Beleza. A 0 está aqui. Né? Então, se está para baixo da 0, a 0 está acesa, é a 1. Ok? Então, o nosso fundo referência está na 1. Vamos lá. Mais uma vez, né? Tá aqui, confirmou a etapa 1, fechou. Olho, opa, olho VX. Onde é que estava? Beleza. VX aqui. Se a 1 está acesa, é a map de cima, é a 2. Então, a gente está na 2, ok. Nogueira, mas isso é óbvio. Eu falando agora assim, fica óbvio, né? Mas tem momentos, tá, no mercado aqui, que quando a gente tiver uma situação dessa daqui, ó, a gente vai falar, e agora? Esse daqui é qual? Esse topo, esse fundo? Aí a gente vai ter que recorrer para cá, porque ele viola e fica entre maps. Aí a gente tem que recorrer aqui para baixo. Opa, se é um topo e a 1 ainda está acesa, então a gente tem o topo na 1. Se a 1 estivesse apagada, a gente teria o topo na map central. Todo mundo entendeu isto? Só responde no chat aí, ou se alguém não entendeu, se alguém ainda tem dúvidas em relação a esse tipo de marcação, né, olhando o nosso VX aí, fala aí que eu falo novamente, tá? Nada mais dito, todo mundo entendeu? Ok? Beleza. Então vamos lá, senhores, vamos começar aqui o nosso primeiro replay, como e depois eu vou mostrar algumas operações também. Dia Vou abrir uma 17 do conta aqui 5. numa corretora. Ferramentas. Fute. Bora, bora. Vai todo mundo enxergando o VX e o FPLM aí, tá? Beleza. Começa o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá, né, senhores? Vamos procurar aí os nossos rompimentos. Aí, como a gente ainda não tem aqui, né, no nosso na nossa B3, né, e agora vai chegar primeiro lá para a galera do MA, né, que é aquele post-it, né, que fala o momento do rompimento, que lá é uma benção. Eu tive a oportunidade de estar testando. Rapaz, o trem é sinistro. Então, como a gente não tem aquela ferramenta, a gente tem o quê? A gente improvisa, né? Eu boto essa linha fluxo aqui, tá? E aí eu vou marcando os níveis aqui, né? Acho que a galera tá aqui. Já tem visto que eu tenho esse hábito. Então vamos lá, o que que a gente tem nesse momento? Fundo confirmado. Quando é que ele confirmou esse fundo? Quando ele fez etapa 2. Aqui é fundo confirmado, senhores? Vamos lá correr. Não, ele não fez a 0, ele não confirmou. Então, esse fundo aqui só é confirmado aqui, ó. Quando ele, né, faz a 0, na verdade, nesse box aqui, né?
Nesse box aqui, ele confirma esse fundo, ó. Confirmou a 0, então ele confirma fundinho. Beleza, confirmou o fundinho. Confirmou, não confirmou. E agora? Opa, que não tem dúvidas, né? Se a 1 está acesa, então a nossa map referência é a própria 2. Beleza. Solta o mercado, Nogueira. Ok. O mercado vai desenvolvendo aqui a região de range. A gente vê a The Wall, né, piscando. Um stopzinho aqui, lembra que eu uso esse stop diferente aqui, né? Tem um stop aqui, mercado. Só que ainda falta muito saldo. Beleza. Olha lá, Zé, o que eu falo, ó. O Carlos. Tá vendo? O mercado ia estar para 2. Né? A gente tem mais ou menos aquele, né? Meio flat, Shark no mesmo nível, mas eu não me sinto confortável mais em fazer. Né? Eu prefiro esperar aguardar um rompimento, né? Então o mercado dá uma trançada aqui, me dá uma etapa 1 aí antecipada, né? Para a gente ter o possível MM confirmado, tá? E aqui eu tô vendo a pontinha da DOL ali, ó, querendo. Tem que abrir isso aqui. A pontinha do Shark aqui querendo comer nível, né? Apontando para baixo. Aí eu tô pensando, opa, esse rompimento aqui, quem sabe? Mas aí ele defende. Beleza. Mas aqui, ó. Deu all, ainda, né? Ainda aí vendedora, né? Querendo apontar o mercado para baixo. Guardar. Nada a ser feito. É bem abertura de mercado, né? E aí, para eu sigo, né, que os mestres fazem, né? Então, a primeira do dia, eu gosto de ter um cenário, né? Eu gosto de ter um cenário montado, um negócio mais confortável, onde eu me sinta mais confortável. Então, eu não vou, dificilmente eu vou defender um ponto, alguma coisa assim. Carlos, é o que eu falei. Nesse momento aqui, ó, o mercado defendeu, é porque eu estou longe da map. Mas, e agora isso ficou vermelho. Mas se essa DO tivesse amarela, e a gente tivesse mais próximo da map aqui, ele me deu esse post-it, eu tomaria minha posição nesse momento. Porque eu esperei o mercado defender para mim e falar que ali tem uma força compradora atuando. É o range, beleza. Né? Ele estava apontando o Shark para baixo aqui, ó. Agora já não está mais. Né? A gente está na iminência de ter uma etapa 1 de compra. Então aqui seria um possível MM. Então eu espero mais esse time, tá? Você podia Mas nunca. aumentar a ferramenta VX? Como é que está o saldo ali nesse ponto da I2? 50% nesse momento. Quando tocou também tinha 50, nesse primeiro também tinha 50. É que dá uma vontade de Nossa defender o Senhora. ponto aí. E ainda, olha, 50% de saldo, rapaz. Puta. E é range também, né? É a região importante do mercado. Só que a gente não pode, mas a gente não pode vender com o mercado do etapa 2 comprador e a gente não pode comprar no mercado do etapa 2 vendedora. Etapa 2 significa urgência. E até onde vai essa urgência? É. A gente não sabe. E a Então a gente DO, aí estava amarela. sim, mas aqui Precedida de um vermelho lá atrás. mas a gente tinha um mercado em etapa 2 e o Shark querendo ganhar nível. É, Entendeu? Então, é. aí, ó, quando ele fez o post-it, muda-se o cenário. Entendeu? Mas aqui estava longe da map, por isso que eu gosto do post-it próximo da map. Ó, se tivesse casadinho aqui, dava lindo. Entendeu? Mas beleza, vamos lá. O Vucu Vucu que teve aí embaixo, Nogueira. Show? O saldo no VX permaneceu, mas pode ver que o FPLM foi subindo, até que deu post-it. Então, Sim. Aí, indicava que eu entrei hoje numa dessa daí, porque eu vi que o FPLM foi subindo. sim, Antigamente a gente fazia a 2 gente toques na via. mesma map, FPLM nível diferente. Era isso aqui, ó. Divergência de FPLM. Ó, FPLM na 12, no segundo toque, FPLM na 8. Pronto, a gente tem um nível, 2 níveis, 3 níveis de diferença. Essa era a operação que eu fazia, né? Que o Carlos perguntou, que eu gostava de fazer. Hoje eu prefiro não fazê-la mais, entendeu? Mas existe esse operacional.
que é a divergência por FPLM. E aí você tem, né, o destino acompanhando, tudo. Vamos lá. Acelerar esse mercado aqui. Aqui tá. Você parou de fazer porque você teve mais cascudo do que sucesso? É porque essa operação, vamos dizer assim, quando a gente faz ela aqui, ó, nesse caso aqui, que estava na 8, mais um, né? Ele está falando que ele permaneceu, né? No stop que ele permanece em etapa 2. Então eu esperava ele ganhar o VX ou perder a MAP, certo? Que é a mesma coisa. E aqui, tá vendo? Faltava 50%. Aí ele fazia um box, 2 box, 3 box, 4 box. Aí perdi a MAP. Aí eu tomei stop de 2 frequências. E aconteceu isso comigo, tipo, algumas vezes. Eu tomei esse arrasto do mercado. Então, para mim, não fazia mais sentido, entendeu? Sim. É. E aí você fala, ah, Nogueira, você não estopou antes. Aí eu estopava antes. Aí quando eu estopava antes, era a mesma coisa dele de ir com a mão. Ah, vou estopar com a frequência. Ele ia lá, pegava uma frequência e voltava a favor do movimento. Eu falei, não, não dá para entender isso aqui. Nogueira, se fosse para o ponto importante, ia desprezar toda a análise, né? Ia entrar seco na 2 aí, Sim, comprando. porque, né, a MAP, ó, MAP Olha flat, né? Tá tranquilo ela aqui, ó. Tá sossegada. Tá vendo? O mercado tá dentro da normalidade, né? E qual a Entendeu? sensibilidade para analisar que é um ponto importante? Vocês... Shark, né? O Shark, ó, range. E aí aquela, né, o translado, ponto importante, né? Quando segura várias vezes na mesma map. Às vezes não é um range, mas às vezes o mercado tende a segurar, né, no mesmo ponto. Entendeu? Bate muitas vezes, sei lá, aqui, ó. Aqui é range, não vale. Uma Mas, frequência ou meia frequência de stop? não, ele bate muitas vezes, tipo no S3. Tal, 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 3 vezes. Você, opa, ali tem alguém empurrando o preço para baixo, não tá deixando passar para cima. Então ali é um ponto importante. Então ele daria, né, para você tentar, né, tomar esse tipo de decisão, né, esperar o mercado aí não chegar lá Foi o em comentário que você fez na estresse. monitoria que eu assisti hoje. Ele é 17 de fevereiro, 17 de fevereiro desse ano Hum, aqui. uhum, Você é o comentarista disso aqui no final. Você fala, olha, eu tenho feito muito quando é S3 e I3 e as maps estão na pressão de criança, 12/8. sim. Eu Quando ela- lembro dessa tua frase. Elas não têm inclinação, né? Então, É isso uhum. aí. E Eu gostava você, demais. Vixe, é, você tá doido. você ainda faz assim, você estava, não, S2 é perigoso, I2. Eu fico mirando S3 e 3. Quando Uhum, acontece a pressão de crianças nas maps e está em I3, né, aí eu começo a analisar essa possibilidade de fazer uma defesinha ali. Mas também, esse cara quer correr no meio da rua, ó, a calçada ali, ó. Olha o microfone aí, senhores. Por favor, vamos lá. O que a gente tem, né, acontecendo nesse momento? Ó, Shark ganhou o último nível, que era o último topo. Onde estava Corre esse na topo? rua, corre Aí na a rua. gente corre o olho lá novamente. Opa, topo aqui. Vamos ver lá no VX. Opa, o topo estava na Si. A 0, né, que está a 6 aqui. Então o topo está na 1. Ok? Então está na 1. Topo na 1. Shark acabou de levar o topo. Tá vendo? Shark acabou de levar o topo. Vamos olhar o VX. Nesse box aqui, tá? E quando eu gosto dessas operações de rompimento, de reteste, eu gosto de ter todas as ferramentas, né, apontando a meu favor, tá certo? Beleza. Logo em seguida, a gente vê o quê? A The Wall. Opa, tá verde. Nesse box aqui, ela esverdeia. Tá verde, The Wall verde. Beleza. Mais um ponto a meu favor. Nesse box aqui, a gente tem VX. Opa, não temos VX. Então, seria uma antecipada, né? Que hoje a gente já tem estudo sobre, né? Mas ainda não. Nesse box aqui, a gente tem VX acendeu. Opa, essa map
que era uma resistência, a partir desse momento, ela se torna um suporte. Então, senhores, o que é que agora a gente está esperando para tomar a posição? Nada, né? Por quê? Fora que a gente está vindo de quê? Eu gosto, como eu disse, eu gosto muito de cenário. Então, aqui a gente tem um ciclo, cadê o amarelo? Um ciclo comprador aqui. Aqui a gente tem um ciclo comprador aqui. Opa, map com map, Nogueira? Oxe, vamos ver. Mesmo nível? Mesmo nível. Então, a gente tem um map com map ocorrendo, certo? O que dá mais força para o nosso cenário de rompimento. Então, o que o Nogueira fez? Nogueira veio cá e... Eita, bagaceiro. E pendurei a map. Nogueira, onde que está o stop dessa operação? Aí agora a gente vai vir aqui e vamos contar box. Ó, se ele pegar a minha ordem, vamos lá, deixa ele pegar ali. Opa, estamos no trade. Vamos lá. Quando ele pegou a minha ordem, o FPLM estava apontando para esse aqui, ó, para 8. Então, beleza, pegou minha ordem, ok? Mais um, ó, mais um. Ele vai estar na 4. Na 4, mais um box. Mais um box. Vamos botar o box vermelho? Vamos. Mais um box. Ele vai estar na 4. Mais um box. Que vai ser o box. Ele vai fazer uma etapa 1 contrária. Aqui. Ele vai estar na 4. Não é isso? Então, meu stop tem que estar aqui. Ok? Dúvidas? Meu stop aqui é uma frequência. Então, rompimento com tudo alinhado, né? O meu stop fica de uma frequência. Vamos lá botar o stopinho. Aqui é uma frequência, mais meio tique. Beleza. E o alvo, né? Todos, né? Aqui é só 1 para 1. Beleza, Nogueira. Então vamos lá. Vamos deixar o pau quebrar. O saldo querendo diminuir aqui, né? Mas beleza, a gente depois que clica, não fica mais olhando, o saldo está caindo, o saldo está indo. Não, fez sua análise, aguarda. Nogueira, como é o nome dessa operação? Reteste? Isso aqui pode ser um reteste, um reteste de rompimento, né? Porque ele está voltando para retestar a map rompida. Mas como é só um box, né? Eu considero o rompimento mesmo. O reteste é mais quando é um limite, alguma coisa nesse sentido. Mas é um reteste, não deixa de ser um reteste, tá? É um reteste para o rompimento. A força está na elevação da altura do cheque e o DOL azul. Né? Deu o azul, saldo. Saldo, não tem saldo. Tem que ter saldo. Não, tem que ter saldo. Ó, sim. Certo. tem que ter saldo. Acendeu a map. Acendeu a map. Né? Ok, isso, levou a map, né? Porque senão ele pode frustrar e voltar, entendeu? Isso. Se ele não leva, ele vai, volta aqui, apaga. Tá? Beleza. Foi quase lá no nosso alvo. Cheirou novamente. Você entrou no FPLM 8, né? Mais 8. E quando ele toca 8. Certo. Foi no 8. Porque se você entrar com ele na 12. Não, 12 é muito arriscado. É porque seu stop fica muito grande. Comprar no Entendeu? topo, tá doido? Você espera aí o mercado voltar. Beleza. Ai, socorro, Deus. Bom, vamos lá. Agora aqui deu um limite de etapa 2, tá? Mas eu entrei, lembra que eu entrei justo na map aqui? E se isso aqui acontecesse em cima da map, né? Eu apregoaria aqui. Aqui, se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo médio para trás. Para quê? A minha operação tá aqui. Eu só saio dela quando ela, né, me estopar.
Nogueira tá pagando saldo lá, eu sei, ué. Mas eu fiz a leitura. A leitura acaba quando? Stop perfeito no cenário desfeito. Desfez meu cenário? Fez o etapa ao contrário? Não. Não fez etapa ao contrário. Então, aguenta seu coração. Se estopar, estopou. Se não estopar, né, vai pagar, né? Das duas, uma, né? Ou te estopa ou te paga. Não tem outra opção. Ah, Nogueira, se voltar aqui e fizer um box positivo, eu saio. Então, beleza. Aí quando você aceita meia frequência de gain, mas quando eu stop, você aceita o stop inteiro, aí sua conta não vai fechar, né? Ah, Nogueira, pode zipar. Pode, mas você lembra, né? Que sua análise está feita. Acabou. A gente esperou o cenário acontecer, o cenário de rompimento aconteceu. Ó, o Sei. Shark levou o nível. A The Wall ficou positivo. A gente esperou o saldo. É o reteste da map rompida. Então tá lá, pagou nossa operação. Tem alguma coisa Filha, papai tá em estudo. errada com os Só um dois momento, senhores. celular, porque ele Então, senhores, esse é um dos cenários, né, que a gente espera para os rompimentos, que é, né, ele voltar na map rompida, seja, né, dessa maneira ou de outras maneiras que eu vou mostrar aqui. Dessa maneira, ficou algum tipo de dúvida, alguma coisa? Alguém não faria essa operação por CI1, por CI2, eu não sei. Por algum motivo não faria? Lembrando que esses rompimentos, né, essas operações em etapa 2, né, que são os rompimentos, a gente quer a continuação do movimento. Quando a gente fala continuação, eu imaginava lá na frente, senhores, eu imaginava, né, que a continuação era isso aqui, ó. Opa, bosta. Era fominha, né? Eu imaginava que a continuação era isso aqui, ó. Entendeu? Não, a continuação que eu quero é o quê? Eu quero a minha frequência. Se eu entrei aqui, essa continuação que eu quero. O que ele vai fazer depois daqui, aí vai de cada um, se vai esticar, se não vai, tal, tá? O Eliel falou que faria, mas já levei bastante stop e parei com isso. Eliel, esse tipo de operação, né, de rompimento, se você tem o rompimento alinhado com the wall, tá? A taxa de acerto ela é bem interessante, viu? É bem interessante. E assim, seu stop aqui geralmente vai ser de 1 para 1, né? Então, acredita aí que você vai ter aí uns 70, se você, né, Você me 70 para mais permite, aí. você me permite uma dúvida, Nogueira? Pode. Então, amparado ali nas duas ferramentas importantes, que é a altura do Shark e o The Wall lá das maps, certo? Tampas verdes ali. Muito caramelo? Alô? Oi, Tem que fazer mais, né? olha o microfone aí, senhores. Se você iniciasse a operação nessa divergência aí no box amarelo, tá vendo? Uhum. Aqui. Ele já voltou, tá vendo? Ele Aqui? já voltou nele. Não, Esse? lá. Aí, exatamente nesse. Ah, Porque ele já voltou, está tudo azul, está crescendo, fala assim, porra, vai romper, sim, tá? mas você tem que lembrar Hum, que as suas entradas têm que ser o mais próximo da map possível. Aqui, isso. entendeu? Aqui Hum. é mais próximo do que aqui, né? Tá certo que aqui eu estaria pagando mais barato, mas aqui eu já estou. Não, E não te aqui. digo aí é difícil pegar na base, né? Porque aí ele se forma, E aqui tá? ele já está querendo fazer etapa 1, lembra que a gente passou um calor? Não. A hora que formou esse candle amarelo aí, Isso. formou, isso. Ah, Aí você, por exemplo, faz uma vai ordem na pintar, base você dele, vai. ou na base ou no topo dele, Não, mãe. então, mas a tá? base é que eu estou falando, aqui é médio para trás. Porque não está casado com a map. E aqui você É pode se estrupiar. não. Porque, olha,
você tinha uma mãozinha aqui. Aqui você aumentou sua mão. E aqui, se ele faz mais um box, você tá fora. Não faz Não, sentido não para duas mim. mãos. Você escolhe ou entra na base desse candy Então, amarelo ou no topo. mas Escolhe. aqui, a Ou minha no escolha meio. foi entrar aqui. Acabou. Certo, Acabou aqui. A minha leitura era daqui para cima, assumindo o stop de uma frequência. certo, Entendeu? tá certo. Então, não tem mais. Aqui, eu não tenho mais por que pendurar aqui, até porque ele já está perdendo a map, né? Aqui a gente está vendo o saldo. Aqui, agora o saldo está parado, né? Mas nesse box aqui o saldo estava querendo apagar. Então, é muita coragem, né? Eu comprar aqui, senhores, tem alguém com o microfone aberto, aí tá. Abre o microfone só quando forem perguntar, por gentileza, para a gente dar um andamento aqui, tá? Eu acho que é a Então, Denise, viu, Nogueira? Boa noite, boa noite. Pai tá uma, viu? fala, Brunão. Incomodando. Tá beleza? Cheguei um pouquinho atrasado, mas Tamo tô junto, na Brunão. área aí. Então, acho que até o Brunão, né, tava falando hoje aqui que. Não, falou hoje lá na sala, né? Aqui no dólar ele consegue fazer, né? Mas se a gente for operar um ativo um pouco mais volátil, a gente pegar aqui, né? Pegar aqui e depois pegar aqui. Ah, vou dividir a mão porque andou contra e tal. Aí, se você for tomar esse stop aqui, aí era uma frequência desse daqui, aí você vai tomar uma frequência meio que você está com mais mão aqui. Então, não faz sentido. Então, é aquela que eu falei. Fez sua análise, está próximo da map, ou você vai ser estopado, ou você vai ser presenteado com a sua leitura. Né? E no caso aqui, foi o que aconteceu. Tínhamos todas as ferramentas apontando, né? Dizendo que esse rompimento era válido, esse reteste era válido, tá bom? Essa foi a operação que eu fiz nesse dia. Eu vou rodar agora aqui, vou puxar o TP aqui de 18/8. Só um Ô, momentinho. Nogueira, boa noite. Foi mal, cara. Desculpa, pode falar. Eu fechei o replay. Pode falar. No caso, nessa mesma operação aí que você acabou de mostrar para nós, Hum. o que é que eu estava olhando na questão da etapa 1, Ah, né? tá. É porque hoje porque o tema hoje é etapa 2. Etapa 2 não. Ai, entendi. É, Não, eu ia te é perguntar rompimento. se uma entrada daquela valeria a pena, no caso também, entendeu? É. É porque hoje, como a gente está, né? O tema hoje vai ser rompimento e reteste, né? Utilizando o Shark aí e VX. Então, sim, né? Eu falei que vão acontecer outras operações, né? Mas a gente vai focar mais nessas, né? De rompimento e de reteste, tá? Tá show, show de bola. Beleza. 18. Falar nisso no ouro, hoje à Show. tarde, eu estava lá com o Delgado, você estava lá na sala também. Eu Uhum. fiz 2 limites de etapa 2 no ouro, Os mas foi caras têm o rompimento. monopólio do bagulho no Brasil e tá dando errado ainda. Olha o microfone aí, senhores, por gentileza. Quem está com o microfone aberto aí, por favor, mutar. Coloca o aperte para falar, por gentileza. Então, Nogueirão, você viu que casou bem o rompimento, voltou no reteste no limite de etapa 2. Que operação linda, zero calor. Foi. As Uhum. duas eu consegui no MA hoje, mas E era um reteste, né, Bruno? Vai ter um reteste aqui nesse dia aqui, se não estiver então, enganado. agora eu fiquei aborrecido. Quebrou a conta, fazia tempo que eu não sabia o que era isso, cara, mas já fiquei magoado, hein? Mas é bom para nós aprender, Bruno. A gente vai ficando Oxe. mais stop lamo possível. Quando a gente perde uma PA, a gente fica doido, né? Não, Não, hoje, desculpa. hoje, depois disso, meu TDAH ficou elevado a 1000. O cara Você tem perde uma até o noção. rumo. Ainda bem que peguei aquelas duas operações casadinha. Eu falei, eu já tô todo, como diz o outro, cagado mesmo. Então deixa eu dar um tiro aqui também. Mas aí eu até mandei pro Delgado. Falei, Delgado, que sabe quando você tá com a cabeça a milhão? Ele falou, não, essa operação aqui foi linda. Inclusive na monitoria que ele deu também, uma operação naquele estilo ali, o reteste. Essa do reteste não tem como dar ruim, né? Ela é linda demais, cara. Mas tá bom. Taca-lhe pau aí pra poder render Vamos o que trem. vamos. Show de bola. Obrigado, aí, Vinaldo. Vamos que vamos, irmão. Qualquer coisa você já acode eu aqui. Não, maravilha. Tô acompanhando aí. Ó, beleza. Galera, a gente teve um rompimento aí, foi rápido, foi. Rápido pra caramba. Nem vi. Alguém viu? Alguém mais viu? Só eu que vi? Ó,
a gente tinha esse nível aqui, né, que deixou o topinho referência, esse topinho referência, vamos lá marcar ele novamente, vamos. Topinho referência, tá aqui, então vamos correr lá embaixo. Opa! Não acendeu a 1, então esse topo referente está onde, senhores? Está na 1. Se ele não acendeu ela, não é a map de cima, está na 1, ok? Nível de Shark está aqui, perdemos o nível de Shark. Quando ele engatou a etapa 2? Aqui, engatou a etapa 2. Acendeu o saldo? Acendeu o saldo. Opa, Nogueira, dá para nós ter tomado aqui. Ih, ainda bem, deu pedra, ó. Foi rápido, né? Mas aqui, ó, a entrada seria aqui, né? Voltando aqui, aí ele ia fazer aqui a 8. Aí lembra, né? Quando ele faz a 8, certo? A gente tem um box, 2 boxes para fazer a 4 de baixo, então daria no 1 para 1, tá ok? Só que aqui deu uma pedrinha, vamos esperar a Então, próxima. aí seria Mas a poderia entrada clássica. ser a entrada 2.2 também aí, né, Nogueira? Sim, sim. Opa, foi bom o amigo falar isso aí. Senhores, a gente tem, né, no trade de rompimento, né, de etapa 2, a gente tem a 2.2, que seria a gente pegar o balanço do box aqui. Só que aí, quando a gente vai contar box, lembra que se eu tomar minha posição aqui próxima à map, aqui é meu stop. Daqui, aqui tem uma frequência. Daqui, aqui tem uma frequência e meia. Entendeu? Então, vai muito da sua aversão ao risco. Certo? Pô, Nogueira, para mim, no meu gerenciamento, da minha taxa de acerto, né? Eu pegar uma frequência e meia para 1, tá de bom tamanho, certo? E aí eu já, né, hoje eu não gosto, né, mais desse gerenciamento. Então, o que que eu sempre vou procurar, né? Se, como a gente está falando aqui de rompimento, rompeu, né? Aqui a gente tem o saldinho. O que que eu quero? Comprar mais próximo a BEP possível, porque é o reteste. E aqui meu stop fica no 1 para 1. Entendeu? Ah, mas eu tenho um lote para dividir a mão, Nogueira. Opa, aí, meu filho, aí você está no melhor dos mundos, né? Mas, né, como eu estou trabalhando aqui, como a galera, né, tem menos lotes aí, menos contratos, vai ficar mais na pedra, sim, mas é a maneira mais que eu considero mais segura, tá? Para a gente estar operando, né, com o risco-retorno e o payoff bem válido, beleza? Fechou, deu uma pedrinha aqui, deixa eu essa operação aqui, sai fora. Beleza? Vamos nós. O mercado aí continua engatado aí. Cadê o Carlos? Carlos? Ó, Tô aqui. Fui tomar ó, água, voltei. beleza. Não, só para exemplificar. Ó, range, saldo. Olha aqui. Olha isso aqui. Pois é. Não tem 50%. Alguém resolve. Fala, é o quê? Não vai. Vai para cima esse mercado lá. E vai embora. Entendeu? Vamos lá. Esse tipo de Fechou. operação, desculpa, Nogueira. Pode ir, Bruno, pode ir. Eu, quando o Rivotril não estava em dia, sem eu culpar esse tipo de operação do range aí, ô Carlos, eu defendia muito a seco. Então tomava esses stop brabo aí, ó, porque o que acontece? As duas deu all, tá falando que é compra. Então, se vá contra ela, meu amigo, não adianta vender, porque dá ruim. Dá ruim e dá péssimo, não é pouco ruim não, viu? Nogueira, e agora ele está voltando lá na região. Aí, senhores, vamos lá. A gente está trabalhando, falando sobre reteste. Reteste. Qual foi a map que foi rompida, né, que era o nosso topo referência? A map rompida foi a 1. É assim, Se ele voltar aqui, né, a gente vai ter um limite de etapa 2, alguma coisa nesse sentido. Porém, entretanto, todavia, contudo, né, não é o reteste do topo por referência. A gente vai ter aqui um trade de continuidade, sem ser que seja um reteste, ok? Então, só para falar para os senhores que pode acontecer, eu não sei, não lembro o que aconteceu aqui. Deixa eu dar o prazo aqui. Dele voltar aqui, né, a gente continuar o movimento. Tem, mas não é o reteste.
É só o trade de continuidade, tá? Por exemplo, tivesse pendurado aqui, né? Teria dado, né? Mas é um trade de continuidade. A gente está esperando o reteste. A map rompida, lembra que a gente marcou aqui? É a 1. Então, o que que eu queria? Que ele viesse aqui, tá? Esse de etapa 2 aqui a gente pode deixar para uma aula, para um estudo mais para frente aí, beleza? E esse reteste aí, Nogueira, Ô, caralho. se ele volta para fazer esse reteste, ia ter que Uhum. esperar defender para depois entrar com o mercado, porque ele já ia É, chegar com o FPLM possivelmente na 8 ou na 12. sim. Então, deixa eu acelerar aqui. Tem mais uma par de operação nesse dia aqui. Agora esse reteste tá lindo, a Probline acendeu, lá vai ser o Já melhor ponto tem. de compra. E aqui a gente tem saldo, né? Agora, né? Se ele voltar. Opa, aqui não. Se ele voltar aqui embaixo, aqui, né? Próxima map, a gente vai ter saldo aqui no VX para permanecer assim. Ó, agora o que que rola aqui? Volta aqui. Ele subiu, né? Beleza. Range deslocou. Mas, qual que é o melhor ponto, senhores? Melhor ponto? Se a gente tem Probline acesa em 4 e 5, a gente tem esse 1 como melhor ponto. Por que não esperar ele vir cá? Ou, né, a gente, não, Nogueira, mas aqui, ó, a gente tem um limite de etapa 2. Tem. Mas a gente está trabalhando hoje falando sobre reteste. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui. Para que ele paga ou não paga, paga ou não paga. A gente tem um estudo, uma alotropia só sobre limite de etapa 2. Então, aqui eu não quero que vocês confundam, né? Operação de reteste, tá? Operação de trade de continuação. Vai ter às vezes que vai casar e outras vezes a gente vai ter esse trade assim, né? Não é solto, porque até o momento aqui, né, a gente tinha todos os indícios, né, de que esse mercado iria para cima. DO a favor, saldo, DO de baixo a favor. Né? Faltou só a regiãozinha de stop aqui para ser a cereja do bolo. Range deslocando para cima. Agora, o stop dessa operação é uma meia frequência. Se esse box fechar negativo, a gente tem que estar fora. Já rolou um Tafarel. Deus da glória, Deus da glória, Deus da... Misericórdia. Pois no MA, no Ourinho, o meu anjo da guarda trabalhou a meu favor. Que ele falou assim: ele tá perturbado que ele já perdeu uma conta. Então deixa eu ajudar ele aqui. Olha lá. Para quem tivesse comprado um ticket, tinha pago. Para quem pagou no fechamento, pagou também. Ótimo. Essas aí eu não deixo passar. Meu Deus do céu. Essa daqui também ela tava bonita. Viu? Vamos lá. Não vai dar, não? Essa operação aqui, senhor, já Nogueira, não tá é me muito. escutando? Tô sim. O payoff dela é maravilhoso, mano. Pois não? Oi, pode falar. Que horas vocês começam? Que horas? Aqui é Rafael, tá bem? Boa noite. Boa noite, Rafael, beleza? Vocês começam essa sala? Todas as quartas às 8 horas. Às 8 Tá certo. horas da noite, todas as quartas. Vocês estão estudando o quê? Eu entrei aqui há pouco tempo, eu tô, na verdade, é a minha primeira vez aqui na Alotropia e agora. Hum.
A gente aqui bate papo sobre o mercado, a gente de vez em quando tem temas, né? Hoje, por exemplo, o tema é rompimento, tá? E reteste, né? Que são os trades aí que a gente costuma fazer no dia a dia. E ainda não está bem mastigado no educacional, mas a gente tem, né, esses trades, tá? E aqui é mais assim mesmo, você tá vendo aí? A gente vem para cá, abre um replayzinho, né? A gente vai algumas operações que a gente fez aí no dia a dia, outras não. Né? A gente vai realizando esse estudo aqui, é o microfone aberto, e aí a gente vai trocando essa ideia aqui para a gente estar tentando, né, sanar as dúvidas aí da galera, beleza? Pode ficar à vontade aí, toda quarta a gente está aqui. Qualquer dúvida é só. Peraí que tem alguém Pelo, é porque perguntando. eu já Hum, vi o educacional, acho que eu já vi hum, 5 vezes. uhum. Inclusive, já li o app e não vejo eu não vi esse tipo de operação aí, de rompimento, eu não tô entendendo. Mas É porque enfim, ela. aqui Aham. na minha, é Isso aqui vai só, ser só lá, observar. vai ser geralmente, tá? As operações que nós vamos fazer aqui vai ser uma etapa 2 lá no modo clássico, tá? Na clássica, tá? Ah, tá certo. Etapa Nogueira, 2 você. então vocês Isso. tem Aí a também gente como só que para aí entrar na etapa 2 de boa. isso. Aí aqui esse rompimento aqui de Shark vai ser quais etapas 2 vão ser as mais assertivas? Porque não sei de que escola você veio, mas na análise gráfica, né, diz que, se eu não estiver enganado, é de 70 a 80% dos rompimentos falham, ok? 80. Então, 80%. Então, aqui, ó, o nosso topo referência era esse aqui, certo? Essa região de topo aqui. É, Como a gente saber que esse rompimento não vai falhar? A gente tem a ferramenta Shark, tá? Que nos diz que, em relação ao nível de Shark anterior, que é esse daqui, a gente está um nível acima. Ou seja, dos 20%, né, que dão certo, eles estão aqui dentro desse cenário. Entende? entendo. Então, quando a gente tem o Shark rompendo o nível anterior, a probabilidade desse rompimento ser um rompimento verdadeiro se torna muito maior, sacou? Então é isso que a gente está estudando hoje aqui. Beleza? Tudo bem, O mas já SPLM passou a na 8, etapa né? 2, né? Nogueira, Hã? o SPLM na 8. O SPLM tem que estar na 8 aí, né? Ah, sim, não, a gente tem que ter a condição de rompimento, que é a etapa 2, né? Que é o rompimento da 4, né, para 8. Que essa é a condição de estresse do mercado, né? O mercado estressado naquela direção, falando que a gente está querendo seguir essa movimentação, tá? Nogueira, você Sim. diz que Ah, bom. esse tipo de. Fechou. Você diz que este de operação você não deixa passar. Qual o nome de operação e do operacional? Ah, tá, essa daqui, ó. Limite de etapa 2. Casada com MEP, DOL a favor, DOL a favor e saldo para cima de 50%. Aí é a etapa 2. Por quê? Se ele faz um box negativo aqui, que deu até um tafarel aqui, a gente está fora. Então, o payoff dessa operação é de meio para 1. Então, é o limite de etapa 2 ou o famigerado Feijó Limits. Ele não gosta de jeito nenhum. Aí geralmente nós dobra a mão. Quando casa desse jeito aí, que a probabilidade de dar bom é 99%. Sim. Acho que Ô, vai rolar um Rafael, agora aqui. ô Nogueira, desculpa. Pode falar, Bruno. O Rafael falou que é a primeira vez que ele tá aí, já assistiu o Educacional 5 vezes e não viu esse tipo de Mas tu operação vai no esperar Educacional. tu vai esperar o, Ok. Mas só para concluir aí para o Rafael, que o operacional, ele foi construído para realmente quem está chegando, para entender não as vejo não. Tu ferramentas vai e esperar, fazer o básico, então, né? Para você fazer o básico, você aprender a fazer o básico. O básico que está no operacional, etapa um e etapa 2. Se você seguir as entradas clássicas conforme está lá no operacional, já é para te deixar consistente no mercado e você fechar o mês positivo. eu só tô treinando a etapa 1 e a etapa 2. É isso.
Isso aí, Começa- eu fiquei um mês só fazendo etapa 1 e etapa 2. Pegando Ficou- a frequência e saindo fora. Fica lá, craque nela, né? Como o Bruno falou. Faz um mês, 2 meses aí de 2 operacionais, um operacional. Né? Tipo, só vou fazer etapa 1, PPM, RPM, MM. E aí você vai ficar craque nela até que. Oxe,